A passagem de hoje é Isaías 2, versículos 2 a 5. Vamos ler juntos. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém. Este é o 5º e último dia de nosso encontro com o tema Adoração e Adoração novamente. Hoje vamos examinar a palavra de Deus através de um elemento gramatical chamado propositivo. Como bem sabemos, a forma propositiva significa vamos fazer algo. E entre amigos próximos, tem o sentido de vamos fazer, vamos juntos, vamos fazer juntos. Em janeiro, durante o culto de início de ano, todos os nossos funcionários e ministros receberam um treinamento sobre cordialidade. Uma de nossas diaconisas, que trabalhou por muito tempo como comissária de bordo e agora treina outros comissários, compartilhou conosco seu know-how profissional e recebemos um treinamento sobre como podemos tratar os membros da igreja com mais cordialidade. Aparentemente, neste sábado, a equipe de louvor, a equipe de estacionamento e algumas outras equipes terão um momento de conversa com essa diaconisa. Naquela ocasião, ela nos disse que usar a forma propositiva, em vez da imperativa, pode gerar mais simpatia e empatia nas pessoas. Em vez de dizer aos nossos filhos, vá estudar, se dissermos, vamos estudar juntos, enquanto os pais também abrem um livro, talvez nossos filhos estudem com mais afinco. Embora eu nunca tenha tentado, então é difícil dizer qual seria o resultado. De qualquer forma, que tal tentarmos mudar nossa maneira de falar em nossas equipes de ministério ou em nosso local de trabalho para vamos fazer, vamos tentar juntos, vamos fazer juntos? Hoje essa palavra aparece. A forma propositiva aparece nos versículos 3 e 5. Antes disso, vamos revisar o que passamos nos últimos 4 dias. No primeiro dia, aprendemos sobre a preposição em. Sobre a adoração em espírito e em verdade. Antes pensávamos que adorávamos com a ferramenta do espírito e o meio da verdade. No entanto, expliquei que a verdadeira adoração em espírito e em verdade é quando nos tornamos uma existência completamente nova dentro do espírito e da verdade. E essa nova existência se apresenta diante de Deus. Assim como a mulher samaritana foi completamente transformada após encontrar Jesus, e sua vida se tornou totalmente diferente antes e depois, aprendemos que o adorador é essa existência que foi fundamentalmente e existencialmente transformada dentro do Espírito e da verdade. Todos nós nos lembramos daquele primeiro encontro, daquele momento de emoção. Lembramo-nos daqueles momentos de adoração em que apenas vir a presença de Deus, apenas cantar um louvor ou apenas orar, nos emocionava, nos fazia tremer e chorar. Que nesta madrugada possamos restaurar aquele primeiro encontro, que em cada culto Deus nos comova, e que em cada culto possamos nos aproximar de Deus com temor e tremor. Abençoo todos os nossos membros em nome do Senhor, para que experimentem essa restauração da adoração. No segundo dia, compartilhamos a palavra sob o título Tempo Verbal Presente. A adoração é experimentar a dedicação a Deus de uma só vez, ou seja, oferecer nossos corpos, através dessa mudança fundamental e existencial que ocorre de uma vez por todas. E então, essa nova existência vive continuamente o presente com base nessa mudança. Os verbos que descrevem essa vida contínua no presente estão em Romanos 12:2. Não se conformem. Ao viver o dia de hoje,
Que vocês vivam uma vida que não se conforma com este século, em nome do Senhor, e sejam transformados pela renovação da vossa mente. Vivam uma vida de contínua transformação, com uma mente renovada. E por fim, vivam uma vida que sempre discerne a vontade de Deus. Será que Deus se agrada disto? Será que Deus se agrada deste coração? Será que Deus sempre se agrada? Será que é a vontade de Deus? Estou dentro da vontade de Deus? Vivam ponderando e discernindo. Viver assim no lugar da vida que nos foi dado é a vida do adorador transformado. Portanto, o adorador é aquele que, no lugar de sua vida, em seu lar, em seu trabalho, na escola de seus filhos, discerne e verifica diariamente se está agindo de acordo com a vontade agradável de Deus. Na terceira hora, aprendemos sobre o comparativo e o superlativo. Na verdade, o comparativo relacionado à adoração que aparece neste texto de 1 Samuel 15 reflete uma triste realidade, porque a adoração se tornou objeto de comparação com outra coisa. Enfrentamos a realidade sombria e a situação em que parece haver algo melhor que a adoração, como, em obedecer, é melhor do que sacrificar. No entanto, podemos interpretar este texto da seguinte maneira: a terceira razão pela qual a obediência pode ser melhor que o sacrifício é mais fundamental que a primeira e a segunda. Quando há adoração, mas não há adoradores, nosso Senhor nos dirá que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando há adoração, mas eu não sou um adorador, mesmo neste caso, nosso Senhor ousadamente fará da adoração, daquela adoração extremamente preciosa e incomparável, um objeto de comparação, e nos falará: sou eu um adorador? Será que a triste realidade de haver adoração, mas não haver adoradores, não é a realidade em que estamos inseridos, em que estamos vivendo agora? Oferecemos inúmeras adorações, mas será que eu estou presente como um adorador no meio delas? Espero que todos os membros da igreja reflitam e verifiquem isso. Na quarta hora foi sobre o objeto. Havia uma razão inevitável para isso. O que Deus recebe? Sempre pensamos que o objeto era simplesmente que ele recebe adoração, recebe louvor, recebe cânticos. No conceito do Antigo Testamento, pensávamos que Deus recebia sacrifícios, as ofertas de ovelhas, bois, animais ou grãos. No entanto, Deus não é alguém que recebe apenas a oferta objetiva. Em Gênesis 4:4, Deus diz claramente que aceitou Abel e sua oferta. E na primeira metade do versículo 5, diz que não aceitou Caim e sua oferta. Deus não recebe apenas a oferta. Deus não é alguém que recebe apenas coisas objetivas. Deus é aquele que deseja nos receber a nós mesmos. Ele é aquele que deseja receber nossas vidas através de nós e juntamente conosco. É por isso que devemos oferecer vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Abençoo vocês em nome do Senhor para que vivam essa vida de adoração espiritual, onde a oferta e meu corpo, minha vida, se tornam um. Depois de entender que Deus não recebe apenas a oferta, mas também a pessoa que a oferece, a pergunta fundamental muda de o que é adoração para outra. A pergunta não é mais o que é adoração e o que a adoração é, mas agora, através deste culto de madrugada, deste retiro espiritual de madrugada, nossa pergunta muda para quem é o adorador? E então, nos perguntamos novamente: eu sou um adorador? Ao virem para o culto todos os dias, ao adorarem em casa todos os dias, e ao se dirigirem aos vários lugares de adoração, que todos os nossos membros possam responder a esta pergunta com confiança, em nome do Senhor. A pergunta: sou um adorador? Que vocês possam viver uma vida que lhes permita responder: Senhor, eu sou um adorador. O adorador como uma nova existência, ou seja, uma pessoa que adora em espírito e em verdade. Com essa perspectiva, vamos agora entrar no texto de hoje com o tema propositivo. O que uma pessoa que se tornou uma nova existência, um adorador, faz
aparece nesta frase propositiva. A primeira coisa que uma pessoa que se tornou uma nova existência faz, conforme aparece no versículo 3, é a evangelização, a missão. Vamos ler juntos o versículo 3. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Amém. No início de seu livro profético, o profeta Isaías exorta na forma propositiva, dizendo: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Claro, esta palavra reflete a imagem de muitas pessoas subindo à montanha de Deus, incentivando umas às outras, dizendo: Vamos subir juntos à montanha de Deus, e encorajando-se mutuamente enquanto sobem a montanha para adorar. A frase propositiva, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, é uma palavra que um adorador diz a outros adoradores, ou uma palavra de convite que um adorador diz àqueles que ainda não se tornaram adoradores. Portanto, contém a exortação e a persuasão de: vamos adorar juntos. As pessoas transformadas diante de Deus, os adoradores cuja existência foi fundamentalmente mudada em espírito e em verdade, agora devem viver uma vida em que possam dizer aos seus vizinhos, às pessoas ao seu redor: vamos adorar juntos, vamos ao culto juntos. Espero que vocês vivam transmitindo essa palavra de convite, porque esse é o propósito da criação. Em outra parte do livro de Isaías, Deus registrou de forma clara e distinta por que Ele nos criou. Vamos ler juntos Isaías 43, 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Amém. A razão pela qual Deus nos criou não é simplesmente para comermos bem e vivermos bem, para realizarmos algum sonho, entrarmos em alguma universidade, conseguirmos algum emprego, casarmos e termos filhos. Deus nos criou para louvá-lo, para que pudéssemos louvar a Deus. Louvor é adoração. O propósito da criação das pessoas é a adoração que glorifica a Deus. Aqui está o propósito da missão. O pastor John Piper define a missão da seguinte forma: missão é levar a adoração para onde ela não existe. E ele acrescenta: missão é fazer com que o Deus verdadeiro seja louvado em lugares onde as pessoas, por não o conhecerem, adoram coisas erradas. Assim ele define a missão. Em uma palavra, o propósito da missão é a adoração. Para que as pessoas possam adorar, para que possam viver uma vida de louvor a Deus, assim como o propósito original de Deus, ao nos criar, para que possam recuperar uma vida que corresponda ao propósito da criação, nós pregamos o Evangelho e fazemos missões. A razão de ser da missão é a ausência de adoração. Portanto, quando subirmos ao céu, ao reino dos céus, haverá coisas que faremos e coisas que não faremos mais. O que continuaremos a fazer é adorar e louvar. No céu, com os anjos e os exércitos celestiais, continuaremos a louvar e a adorar a Deus. Mas há algo que não faremos mais no céu. É a evangelização e a missão. Que vocês possam praticar e viver plenamente a evangelização e a missão que só podem ser feitas aqui na terra, em nome do Senhor. Essa missão está ligada ao louvor. Por que fazemos missões? Porque fazemos missões para louvar. Por que pregamos o Evangelho? Para que as pessoas adorem, para que louvem a Deus, nós pregamos o Evangelho. Desejo que essas coisas aconteçam quando evangelizamos. Ao pregar o Evangelho para nossas crianças em frente à escola, que nossas crianças adorem e louvem a Deus, e que voltem ao propósito para o qual Deus as criou, que esta obra preciosa e maravilhosa se manifeste em nosso trabalho de evangelização e missão, em nome do Senhor. O primeiro versículo da frase propositiva é este: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, onde as pessoas se incentivam mutuamente, e assim, na palavra do adorador, na palavra de convite,
vamos adorar juntos, vamos louvar a Deus juntos. Está implícito o significado da evangelização e da missão. Agora, vamos para o segundo ponto. A segunda coisa que um adorador, uma pessoa que se tornou uma nova existência, faz é viver na luz. Vamos ler juntos o versículo 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém. Esta palavra também está registrada na forma propositiva. Andemos na luz do Senhor. Vivamos na luz do Senhor. Assim o profeta Isaías diz ao povo. A luz representa uma nova identidade. Depois que Jesus Cristo nos encontrou pela primeira vez e nos convidou a entrar pela porta aberta, nos tornamos seres que adoram em espírito e em verdade. Seres fundamentalmente novos. Essa nova existência é descrita como luz. Efésios 5:8 explica a identidade do adorador renovado em espírito e em verdade da seguinte forma. Vamos ler juntos. Porque, noutro tempo, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém. Isso diz que antes, quando vocês não estavam em espírito e em verdade, vocês eram trevas. Mas agora que entraram em espírito e em verdade, vocês são luz no Senhor. E da mesma forma, a Bíblia ordena que hajam, que vivam de maneira digna de pessoas com a identidade de filhos da luz. Antes, éramos trevas. Éramos pessoas que nem sabiam o que era a luz e nem percebiam a sua existência. Mas agora, nos tornamos luz no Senhor. As pessoas que se tornaram luz agora vivem uma vida onde tudo é revelado na luz. Nada pode ser escondido, e tudo se manifesta. Nossos pecados, tudo o que queríamos esconder, é revelado na luz. No mesmo texto, Efésios 5:13, a revelação é explicada da seguinte forma. Vamos ler juntos. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Amém. Agora nos tornamos uma existência que não pode ser escondida. Viver em espírito e em verdade significa que Deus está sempre nos iluminando, sempre nos irradiando, de modo que não podemos esconder ou ocultar nada. Portanto, agora, não devemos mais participar das obras das trevas. Não devemos mais viver seguindo os hábitos de quando estávamos nas trevas. Agora devemos viver uma vida de arrependimento de todos os pecados secretos, de todos os pecados que cometemos pensando que poderíamos escondê-los. Nesta manhã, se houver pecados que vocês esconderam pensando que poderiam ocultá-los, que vocês possam trazê-los todos para diante de Deus e se arrependerem diante da luz, em nome do Senhor. Esse é o caminho da restauração. Esse é o caminho da vida. Que todos os nossos membros possam derramar todos os seus pecados diante de Deus, e confessando que não podem mais esconder os pecados que já estão expostos diante de Deus, se aproximem dele, em nome do Senhor. Por trás da revelação, que tipo de vida de luz existe? Existe uma vida de manifestação. Nós vivemos uma vida onde tudo está exposto pela luz. E, ao mesmo tempo, vivemos uma vida que manifesta essa luz. 1 Pedro 2:9 descreve nossa identidade e nosso ministério da seguinte forma. Vamos ler juntos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Os filhos da luz vivem uma vida onde tudo é revelado pela luz. Uma vida que não pode ser escondida ou ocultada, mas, ao mesmo tempo, vivem uma vida que manifesta, que revela, aquele que nos deu a luz, aquele que nos fez ser luz. A vida de manifestação é uma vida que proclama as virtudes daquele que nos chamou para a luz. Mais uma vez, somos levados a pensar na vida de missão e evangelização que diz: Vinde, subamos à casa do Senhor. As pessoas verão a nós, que somos luz, e verão a Deus, que nos deu a luz. As pessoas verão a vida de nós, filhos da luz, e desejarão e ansiarão por uma vida de filhos de Deus. Que vocês vivam tal vida. A identidade da luz
está conectada à vida de missão e evangelização. A vida do adorador que aparece na frase propositiva, a vida de nós que nos tornamos adoradores cuja existência foi completamente transformada em verdade e espírito, é, primeiro, uma vida que convida. Vamos adorar juntos. E segundo, é uma vida que convida. Vamos viver na luz. A vida de vamos adorar juntos pode se tornar cada vez mais clara através da adoração. É um convite para virmos juntos ao templo, louvarmos e adorarmos a Deus, voltarmos ao propósito para o qual fomos criados e vivermos oferecendo o louvor glorioso que Deus deseja e se agrada. E a frase propositiva que convida a viver na luz é uma vida que nos exorta a viver como filhos de Deus, como filhos da luz, em todas as áreas de nossa vida cotidiana. Somos pessoas que não podem ser escondidas, que estão destinadas a ser reveladas. Assim, ao manifestarmos nossa vida como filhos da luz, somos convidados a uma vida que revela às pessoas que Deus está vivo, Deus opera. Nesta manhã, através desta frase propositiva, Deus está convidando cada um de nós que está aqui adorando. Esse lugar de convite é o lugar de adoração. É o lugar de louvor que glorifica a Deus e o honra. Além disso, Deus nos está convidando para as áreas de nossa vida cotidiana, para o lugar de nossa vida. Ele nos diz que viver como filhos da luz em nossos lares, em nossos locais de trabalho e em nossas escolas é uma vida que louva a Deus, é a vida de adoração da existência renovada em espírito e em verdade, da existência que se tornou adoradora. Agora, com esta frase propositiva, eu gostaria de encerrar este retiro espiritual de madrugada, exortando: vamos viver juntos desta maneira. Amados, vamos viver como adoradores. Vamos viver adorando juntos. E vamos viver juntos como filhos da luz. Vamos viver como filhos da luz no lugar de nossa vida, em nosso trabalho, em nosso lar e em nossa escola. Que todos os nossos membros possam viver a vida de um adorador e a vida de um filho da luz. Eu os abençoo em nome do Senhor. Vamos louvar juntos, meditando na palavra que recebemos. Vamos cantar juntos a canção Eu Sou um Adorador, meditando em sua letra. Eu sou um adorador que adora a Deus. Onde quer que eu esteja, eu adoro a Deus. Minha alma anseia pela graça santa. Meu coração anseia pelo Deus perfeito. Aqui mesmo, neste exato momento, eu adoro a Deus. Eu sou um adorador que adora a Deus. Onde quer que eu esteja, eu adoro a Deus. Minha alma anseia pela graça santa. Meu coração anseia pelo Deus perfeito. Aqui mesmo, neste exato momento, eu adoro a Deus. Nesta manhã, vamos orar juntos. Deus, Tu estás nos convidando. Estás nos convidando para o lugar do adorador que é fundamentalmente transformado, que adora em espírito e em verdade. E agora, com uma frase propositiva, viveremos cumprindo a missão e o ministério de convidar outros para o lugar de adoração. Que seja um tempo de nos comprometermos e orarmos. Também que seja um tempo de nos decidirmos diante de Deus dizendo: viveremos como filhos da luz no lugar de nossa vida. E, em cada momento de nossa vida, como filhos da luz, ofereceremos a adoração da vida que Deus deseja e se agrada. Vamos, seguindo a inspiração que recebemos, clamar em voz alta o nome de nosso Senhor, orando para que nossa adoração seja restaurada e nossa vida seja restaurada. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por nos chamar novamente para sermos adoradores. Permita-nos restaurar aquele primeiro momento em que nos aproximamos de Ti, como uma nova existência em espírito e em verdade. Guia-nos para que possamos restaurar essa emoção e comoção com tremor e reverência. Que em cada lugar de adoração haja essa comoção, e que em cada momento de adoração, todos nós, membros da Igreja, possamos restaurar esse tremor ao nos aproximarmos de Ti. Senhor, ainda há muitas pessoas ao nosso redor que não podem adorar a Deus, que não podem cumprir o propósito da criação.
que é louvar-te. Guia-nos para que possamos viver uma vida de convite e exortação aos nossos familiares que ainda não conhecem a Jesus Cristo, e aos nossos vizinhos, dizendo: vamos ao culto juntos, vamos subir a montanha de Deus juntos, vamos adorar juntos. Além disso, Senhor, Tu nos chamaste para ser luz. Estamos destinados a ser revelados como luz. Mostra-nos todos os pecados que tentamos esconder e ocultar como os hábitos das trevas passadas, e guia-nos para que possamos nos arrepender e nos aproximar de Ti. Já que nos arrependemos, não nos deixes voltar atrás, mas permite que todos nós continuemos a avançar na direção que Deus deseja e se agrada. Tu também desejas que vivamos uma vida que manifesta. A luz não pode ser escondida. Por mais que se esforce ou se tente, a luz não pode ser ocultada. A luz está destinada a se espalhar no meio das trevas. Senhor, no lugar para o qual nos chamaste, permite-nos viver como filhos da luz. Que todos os membros da nossa igreja possam viver uma vida que manifesta a luz, anunciando e proclamando a beleza daquele que nos deu a luz. Assim, que o lugar de nossa vida se torne um lugar de adoração, manifestando a luz, e que todos os nossos membros vivam uma vida de missão e evangelização, convidando e exortando outros a entrarem juntos na luz. Senhor, esteja conosco. Obrigado, Senhor, por estar conosco durante estes 5 dias de retiro. Que não percamos, nem esqueçamos esta comoção e este tremor, mas que os levemos para o nosso campo da vida e para o lugar de adoração, para que todos nós possamos viver desfrutando da emoção e do enlevo que Deus sempre nos proporciona, fazendo-nos tremer e nos comover. Obrigado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos com gratidão. Amém.